Boa noite, irmãos. Amém. Eu salvo a igreja em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Muito feliz em estar aqui. Aleluia. Acho que eu fiquei muito tempo sem vir, já estava morrendo de saudade. Quarta-feira a gente vai ficando velhinho, a gente não pode comer muito tarde, sabe? Eu adoro chocolate, daí quarta-feira comi chocolate, deu um refluxo. Daí foi. Não, isso foi de terça para quarta, daí quarta-feira eu não consegui nem falar. Eu falei, já pensou se fosse sexta? Pior que essa noite deu refluxo de novo, eu, sabe, assim, cheio. No comecinho, comi chocolate de novo, é lógico. Mas a gente vai comer chocolate, a mulher dormindo. Mas graças a Deus correu tudo bem, estamos aqui. Queria agradecer a oportunidade, né? E confiança dos pastores, confiança dos irmãos, para estar convidando a gente para esse grande banquete que é estar junto com vocês nessa igreja. E gostaria de convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias em João 8. Queria compartilhar com os irmãos algo muito importante. Amanhã é meu aniversário, eu vou fazer 60. Glória a Deus! 61. 60? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. 61. Agora a gente fica pedindo, querendo segurar a idade, né? Até os 30 a gente não vê a hora de chegar, depois dos 30 a gente começa a segurar. João 8. Aqui está assim, a mulher, a dúvida. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada. Voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. E, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo ele esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos, até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo ninguém mais da mulher, perguntou: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Irmãos, é uma palavra assim que a gente está talvez até cansado de ouvir, né? A mulher adulta é uma palavra que a gente ouve direto, mas veio algumas revelações nessa palavra para mim. E começando na introdução, logo no comecinho aqui,
a gente vê dizendo aqui que Jesus passou a noite no monte. Se a gente voltar um pouquinho, a gente vai ver que um dia antes foi dureza para Jesus. Estavam querendo, como que eu posso dizer? Estavam querendo incriminar, estavam querendo dar um jeito de matar Jesus de qualquer jeito. Eles não queriam mais Jesus vivo, porque Jesus estava ganhando a atenção daquele povo. Muitas pessoas estavam seguindo Jesus, porque Jesus pregava diferente. Jesus tinha que morrer. E o que me chamou a atenção é que Jesus, quando todos se recolheram, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e passou orando. E o que me chamou a atenção é que várias pessoas eram atraídas quando Jesus estava pregando, quando Jesus estava ensinando. Essas pessoas eram atraídas. Essas pessoas eram atraídas porque, além de sabedoria, Jesus tinha oração. Sempre que eu venho pregar aqui, um dia antes, gente, eu acordo de madrugada, não tem jeito não. Se eu não for para a sala, eu não colocar o joelho no chão. E às vezes a gente resiste. Ainda mais quando está frio, às vezes a gente está. Não tem jeito. Vai para a sala. Vai para a sala, você falar que o Senhor quer falar com você. Porque aqui em cima é diferente. Quando nós subimos aqui em cima para compartilhar uma palavra com o Senhor, não tem jeito, a gente treme. Porque é Jesus que nós estamos representando. É a palavra do Senhor que não tem que parar. E voltando na palavra aqui, depois de Jesus ter orado a noite inteira, logo pela manhã, Jesus estava ali, pregando, ensinando a sua palavra. Quando vieram aos gritos. Por que aos gritos? Porque eles estavam eufóricos. Daí eu digo para vocês, quem pegou essa mulher no adultério? Escribas e fariseus. E quem eram os escribas? Os escribas eram conhecedores da lei. Os escribas eram doutores da lei. Os escribas eram aqueles que davam ensino de lei. Eles sabiam tudo de lei. Tudo. Aleluia! Tudo que você imaginasse de lei, os escribas sabiam. Essa semana eu estava vendo que... Esqueci, fugiu o nome agora. De um grande profeta do Senhor, que ele era escriba também. E me fugiu. Então, deixa ele para lá e vamos aqui nos escribas. Homens conhecedores das leis, homens que ditavam as leis, homens que prescreviam leis, homens que todo mundo procurava quando se tratava de leis. Fariseus, quem eram os fariseus? Os fariseus eram aqueles cumpridores da lei. Eles cumpriam a lei fielmente. Glória a Deus. Eles faziam em cima das leis. E daí eu digo para vocês, tem muitos hoje, tem muitos fariseus hoje, né? Dentro da igreja, fora da igreja, tem muitos, sabe, que segue a lei de uma maneira mas de uma maneira tão, que esquece o principal. Daí fica querendo matar Jesus. Daí fica querendo dar um jeito de calar Jesus. Porque acha que Jesus está sendo contra a lei. Porque acha que Jesus está pregando aquilo que não está na lei. Eles querem condenar Jesus. Quando eles pegam aquela mulher, eu queria até pegar e falar para os irmãos, interessante, essa mulher foi pego em adultério. Ela foi pego no ato do adultério. Ela foi pega praticando adultério. Pegaram essa mulher e levaram essa mulher para Jesus condenar essa mulher.
Daí eu digo para vocês, Glória a Deus. por que levaram só a mulher? Se ela foi pega no ato do adultério, ela estava adulterando sozinha. Não. Por que não levaram o homem que estava adulterando junto com ela e só levaram a mulher? Porque escribas e fariseus não estão preocupados com verdade e justiça. Glória a Deus. Escribas e fariseus estão preocupados com aqueles que estão pisando no calo dele e com aqueles que estão fazendo alguma coisa para que eles percam o poder que eles têm. Aleluia. Eles não estavam preocupados com o homem, eles queriam testar Jesus. Era um teste para Jesus que eles queriam fazer. Só que eles esqueceram de uma coisa, eles estavam querendo testar Jesus. E Jesus não cai em teste nenhum. Jesus é mais do que qualquer teste. Glória a Deus. Eu fico imaginando Jesus ali abaixado, eles falando assim: ei, o que você vai fazer agora? Ela foi pega em adultério. Olha que teste cruel que estavam fazendo com Jesus. Se Jesus pegasse e falasse assim: apedreja, essa mulher cometeu adultério e a lei diz que ela tem que morrer apedrejada. O que os escribas e os fariseus iriam fazer? Iriam dizer que Jesus pregava uma coisa e fazia outra. Cadê o Jesus que pregava amor? Cadê o Jesus que pregava paz? Cadê aquele Jesus que estava pregando o amor de Deus? Se ele estava mandando apedrejar aquela mulher. E se Jesus falasse assim: não apedreja? Iam falar que Jesus estava sendo contra as leis do Pai. Porque o Pai tinha dado aquelas leis para Moisés. Então de qualquer jeito Jesus ia sair condenado dali. Só que Jesus não sou eu, Jesus não são vocês. Jesus é Deus. Aleluia! Glória a Deus! Condenação nenhuma. E foi quando Jesus pegou e disse, depois de insistência, eu fico pensando, acho que Jesus graças a Deus eu fui procurando conversar com meu pai a noite passada. Bando de hipócritas estão querendo me condenar, mas graças a Deus que eu estava conversando com o pai. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, dizem que eles foram pegos pelo pecado deles. A consciência, porque muitas vezes, sabe, muitas vezes nós estamos pecando, muitas vezes nós estamos fazendo coisas erradas, muita coisa nós estamos dentro da nossa casa fazendo coisas assim que a gente acha que aqui ninguém vai ver mesmo. Glória a Deus. Mas para Jesus não tem como esconder o pecado que está no nosso interior. Para Jesus não tem como, Jesus sabe de todas as coisas. E naquele momento Jesus teve essa sabedoria de falar: quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Diz que foram pedras caindo para o chão. Porque quando Jesus abriu a sua boca, as pedras que queriam matar aquela mulher caíram para o chão. Aleluia! Aquelas pedras caíram para o chão. Porque contra Jesus não tem acusação. Jesus olhou para aquela mulher e viu que aquela mulher estava ali, cabisbaixo. Dava para ver no semblante daquela mulher que aquela mulher estava arrependida do que ela fez. Aquela mulher, pura e simplesmente, acho que o maior erro deles foi ter jogado aquela mulher nos pés de Jesus. Porque é nos pés de Jesus que a gente tem que se jogar. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores, nós fazemos coisas erradas. Mas quando nós estamos no pé de Jesus, que nós desmanchando para Jesus, Jesus vai dar sentença. Jesus vai ver o nosso coração. É lógico que tem que ter arrependimento. Porque se não tivesse arrependimento, aquela mulher não seria julgada por Jesus. E aquela mulher estava ali, aos pés de Jesus. As pedras que
queriam condenar aquela mulher caíram por terra. Porque Jesus não quer morte, Jesus quer vida. Jesus Glória a quer Deus. vida. Aleluia. Jesus querido, aleluia. Jesus estava vendo o que aqueles escribas e o que aqueles fariseus estavam querendo. Jesus sabia a intenção daqueles homens que estavam ali, pura e simplesmente, Aleluia. para fazer as leis deles. E muitas vezes, as leis do mundo não é a lei de Deus para nós. Gente, hoje em dia a gente vê assim tantas coisas, entendeu? Tipo assim, coisas simples. Louvado Deus. Digo para vocês assim, na política, Glória vamos falar de leis de política. Muitas vezes nós acabamos condenando um político, apontando o dedo para um político porque aquele ladrão, ou aquele roubou, ou esse, aquilo. Quem somos nós para ficar apontando os dedos? Se a lei de Deus é a lei de amor, o que nós temos que fazer é orar. Deus. E o que eu mais gosto dessa igreja aqui é que várias vezes que eu vim aqui, eu vi vocês orando, eu vi vocês abençoando aqueles que muitos estão apontando o dedo. Eu vejo aqui vocês dizendo que Deus abençoe, para que Deus dê livramento, para que Deus dê inteligência, para que Deus tome a frente. Outro fato curioso na mulher adúltera é que geralmente quem fala mestre não fica. Meu Deus. Geralmente quem chega assim e fala assim, mestre, só está falando mestre porque está precisando de orientação Meu Deus. ou alguma Glória a Deus. ou alguma sugestão. Geralmente quem fala mestre não fica. Esses escribas, esses fariseus chegaram lá falando, mestre, esta mulher foi pega em adultério. Olha que bonito, chamando Jesus de mestre. E na hora que Jesus pegou e falou, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra, quem desses que chamou Jesus de mestre ficou? Aleluia. Ficou aquela que falou assim, Senhor. Porque quando Jesus pegou e virou para aquela mulher e falou assim, mulher, cadê os seus acusadores? Talvez ela estava de cabeça baixa, talvez ela não viu que os acusadores deles já tinham ido embora. E quando aquela mulher levantou a cabeça, o Senhor pegou e falou assim para ela, assim, mulher, olhe para trás. Cadê os seus acusadores? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E ela pegou e falou, tem algum dos seus acusadores aqui? Ela falou, não, Senhor. Ela ficou, porque ela reconhecia Jesus como Senhor. Aleluia. Se vocês forem buscar um pouquinho na história da Bíblia, para Judas, Jesus era mestre. Para esses fariseus aqui, Jesus era mestre. E para Zaqueu? Para Zaqueu, Jesus era Senhor. Aleluia. Zaqueu era um cobrador de imposto corrupto que fazia um monte de coisa errada e de repente já Zaqueu queria conhecer Jesus. Glória a Deus. E Jesus, quando entrou na casa de Zaqueu, pegou e falou para Zaqueu, hoje chegou salvação nessa casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê? Porque para Zaqueu, Jesus era Senhor. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas para Pedro Jesus era Senhor. Por isso que Pedro ficou, Pedro sofreu, Pedro passou por momentos difíceis, mas Jesus para Pedro era Senhor. E quando nós reconhecemos Jesus como Senhor da nossa vida, quando nós conhecemos Jesus como Senhor,
da nossa alma, quando nós conhecemos Jesus, Senhor da nossa casa, quando nós conhecemos Jesus, Senhor de tudo que nós temos, Jesus fica com a gente também. Aleluia. E eu queria dizer para vocês essa noite aqui, vocês querem conhecer Jesus como? Glória a Deus. Como mestre ou como Senhor da vida de vocês? Aleluia. Como Salvador ou como aquele que pura e simplesmente pode dar conselho? Porque Jesus é mais do que mestre, Jesus é Senhor da nossa vida. Às vezes Jesus vai nos dizer: olhe para trás, e nós vamos olhar para trás, e nós vamos poder ver da onde que Jesus nos tirou. Nós vamos poder olhar para trás e vamos poder ver que as pedras ficaram caídas pelos caminhos também, pelos que estavam nos condenando, pelos que estavam querendo nos matar, pelos que estavam nos humilhando. As pedras vão cair por terra, porque nós reconhecemos que Jesus é Senhor da nossa vida. Glória a Deus. E não vai ter acusação que vai nos colocar em situações difíceis. Em nome de Jesus eu creio. Eu creio que Jesus é Deus de amor. Que Jesus é vivo. Que Jesus jamais ia apedrejar aquela mulher. Jesus poderia pura e simplesmente pegar e falar assim, a lei de Moisés não é apedrejar essa mulher, apedreja. Faça o que vocês acharem melhor. Mas Jesus, aquele que vai para o monte, aquele que antes de tomar qualquer decisão conversa com o Pai, teve inteligência, teve sabedoria, e o seu coração de amor falou com toda a clareza do seu coração. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aleluia! Escrevi aqui no final da minha Louvado o nome do meu do Senhor. rascunho. Assim, Jesus quer saber uma coisa: você vai embora ou você vai ficar perto? Jesus é mestre ou Jesus é Senhor para você? Olha aí. Quem tem Jesus como Senhor não tem mais prazer no pecado. Ele jamais vai querer se afastar de Jesus. Aleluia. E quando nós estivermos em dificuldade, aqueles que estiverem nos condenando, pede para eles, nos atira no pé de Jesus, deixa ele nos condenar. Porque tenha certeza que se você se arrepender daquilo que você fez de errado, se você se arrepender daquilo que você... Porque, gente, por mais que a gente queira levar aquela vida perfeita, sem pecado, sem erro, como que é difícil? Mas nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus como Senhor da nossa vida. Nós precisamos de Jesus neste momento, para que Jesus possa pegar e dizer para aqueles que também pecam e acham que o nosso pecado é maior, possa dizer: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Glória a Irmãos, Deus. eu agradeço essa oportunidade. Só que antes de encerrar, eu gostaria de orar junto com os irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Glória a Deus. Senhor, Deus em nome de Jesus, eu te agradeço por esta oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, por cada alma que hoje vai representar. Em nome de Jesus, eu peço para o Senhor, para que o Senhor abençoe, Pai, todos os nossos irmãos que estão presentes hoje aqui, Pai. Aqueles que não poderam estar presentes, Pai. E aqueles, Pai, que de certa maneira, Pai, não estão nem aí com a Tua palavra, Pai.
Em nome de Jesus, Pai, eu peço para o Senhor, Pai, abençoa, Pai, em nome de Jesus, todos esses irmãos, porque o inimigo, Pai, está correndo atrás das oportunidades, Pai, para trazerem eles, para que eles sejam, Pai, julgados, para que eles sejam sentenciados, Pai, porque não entendem nada de lei, Pai. Pensam que lei, Pai, é aquela coisa assim, severa, Pai. Esquece do seu amor, esquece do mandamento maior que é amar a Deus sobre todas as coisas. Pai, em nome de Jesus, eu peço nessa noite aqui, Pai, que o Senhor, Pai, esteja protegendo esses nossos irmãos, Pai, que estão sendo mirados, Pai, que estão sendo acusados, Pai, e que estão sendo humilhados, Pai, porque estão colocando eles como os piores pecadores do mundo, Pai. E da mesma maneira, Pai, que o Senhor teve inteligência e sabedoria para julgar essa mulher adúltera, Pai, esteja junto com a gente, Pai, em nome de Jesus, Pai, e não deixe que o inimigo nos acuse, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.